Bom dia, irmãos e irmãs, que Deus abençoe muito a sua vida nesse domingo. Eu queria meditar com vocês hoje num texto bíblico que está lá no livro de Apocalipse. Nós tivemos, alguns meses atrás, um estudo sobre o Apocalipse na nossa igreja, porque esse livro, para muitos, ele é ou incompreensível ou gerador de medo e de pavor. E, na verdade, as duas abordagens são problemáticas e são incorretas em relação ao Apocalipse. A grande mensagem do Apocalipse não é de medo, não é de pavor, não é de paralisia diante do que vem, mas sim é uma mensagem de esperança. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria então ler com vocês o texto do Apocalipse que está lá no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E até aqui o texto. A gente sabe que o texto continua e apresenta agora as cartas destinadas a essas igrejas. Nós fizemos então, como eu disse agora há pouco, um estudo há um tempo atrás sobre o Apocalipse, e nesse estudo a gente afirmou algumas questões que eu queria relembrar aqui para a gente poder pensar sobre esse texto. A primeira questão que nós afirmamos sobre o Apocalipse é que quando João escreve, ele não escreve pensando na igreja do século XXI. Ele não escreve pensando numa igreja que virá lá para frente e ele não sabe quem são. Não. João escreve o seu texto e todo o Apocalipse é uma carta. Ele escreve com um destinatário em mente. Quem são esses destinatários? As 7 igrejas da Ásia Menor que ele cita aqui: Laodiceia, Éfeso, Tiatira, Esmirna, etc. Então, nós não podemos, salvo se desejarmos fazer uma alegoria, e aí é muito problemático fazer isso, mas a gente não pode tirar esse texto do seu contexto de origem, porque ele tem uma razão de ser para aquele tempo. E aí, quando a gente entende melhor aquele contexto histórico, quando a gente entende melhor, quando a gente entende melhor o primeiro século e como era a vida das igrejas naquele momento, a gente consegue entender melhor a sua mensagem, e aí sim, justamente porque o texto é a palavra de Deus, a gente pode atualizá-lo para o nosso tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso: o texto tem um destinatário. Esse destinatário são os cristãos do primeiro século da era cristã, ou seja, essas igrejas aqui da Ásia Menor. Qual é o contexto em que isso está acontecendo? Bom, João está preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha utilizada pelo Império Romano para colocar gente que de algum modo se transformava em risco para o Império. Então lá você isolava essas pessoas e não impedia que elas tivessem contato pessoal com outras pessoas do continente. João então está exilado, e diz o texto bíblico que ele está lá por causa da palavra de Deus, ou seja, a mensagem que ele anunciava de alguma maneira incomodou o Império Romano, e por causa disso ele foi exilado. A gente sabe que no início do cristianismo, o Império Romano se torna um dos rivais do cristianismo, em grande parte porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador como divindade, e diziam que adoravam a Jesus como Senhor, como Messias, como Filho de Deus. Ora, esses títulos, Filho de Deus, Salvador, já eram títulos que, de alguma maneira, eram adotados pelo próprio imperador. Então, quando os cristãos, de alguma forma, se apresentavam dizendo que nós servimos a um Senhor que não é o imperador, eles se tornam um risco aos olhos do império.
É claro que eu estou simplificando muito aqui essa questão, mas eu quero só destacar. João está preso por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, está isolado. Esse isolamento, contudo, não torna João inerte às preocupações que ele tem com seus irmãos. Gente que ele convivia diariamente durante muito tempo e que agora ele está privado da sua companhia. Então ele olha para as igrejas lá do continente, essas igrejas da Ásia Menor, e ele se sente pastoralmente preocupado com elas. E ele se sente preocupado por uma razão. A razão o que está acontecendo no Império Romano, nesse período, é que há uma perseguição à igreja, mas não é uma perseguição sangrenta, não é uma perseguição violenta necessariamente, é muito mais uma preocupação, uma perseguição ideológica. Em que sentido? A lógica do império está sendo absorvida pela igreja. A gente percebe que isso acontece nesse período, e o Apocalipse fala isso de forma simbólica, quando apresenta, por exemplo, lá no capítulo 13, a descrição das duas bestas. Diz lá o capítulo 13 de Apocalipse que João viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Essa besta que surge do mar, para muitos estudiosos do Apocalipse, é uma referência ao próprio Império Romano. Porque o Império Romano, quando conquista a Palestina, ele vem do mar Mediterrâneo. Então é uma afirmação de que essa besta que ele descreve aqui é o Império. E aí ele diz, no versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Essa outra besta aqui, que parece um cordeiro e fala como dragão, é a besta da religião, da religiosidade. É claro que eu estou aqui fazendo uma abordagem hermenêutica interpretativa disso, mas para mim essa besta é uma referência a um falso cristianismo, a um falso evangelho, que parece cordeiro, ou seja, lembra Jesus na aparência, mas o conteúdo é dragão, e dragão é o símbolo aqui do Apocalipse usado para Satanás. Então essa besta que se apresenta como cordeiro acaba, segundo o texto, enganando a muitos, porque faz muitos sinais, e leva as pessoas a adorar a primeira besta. Então é um serviço da religião, um trabalho da religião, a serviço do império, a serviço do imperador. É uma religião que coloca os seus fiéis em rota de adoração ao império e adotando a sua lógica. Pois bem, é contra isso aqui que João está preocupado. O que ele diz é, olha, vocês não podem levar a marca da besta. E, novamente, essa besta é uma referência ao imperador. E a marca da besta que é colocada na fronte e nas mãos, ou seja, é pensar como um império, com as categorias imperiais, e agir com a lógica do império. É isso que João não quer que a igreja faça, que a igreja passe. E aí a preocupação dele é essa. Ora, se a igreja está passando por perseguições, por crises, e muito mais do que isso, está enfrentando um grande desânimo e uma grande falta de fé mesmo, uma desconfiança de que, na verdade, eles estão sozinhos na caminhada. João quer, a partir da sua visão que ele tem, do que Deus revela a ele quer dizer para essas igrejas, vocês não estão sozinhos. E a maneira que ele faz isso, e aí eu queria já destacar alguns pontos dessa passagem para a gente meditar essa manhã. A maneira que ele faz isso, em primeiro lugar, é lembrar o seguinte, aos cristãos que estão sozinhos, que estão se sentindo ameaçados, que estão se sentindo naufragando na fé. Ele diz para essas pessoas, vocês não estão sozinhos, porque eu, João, sou o companheiro vosso na tribulação, na esperança do reino de Deus. Então o que ele faz? Ele fala isso logo no início. Irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Embora, e com razões sérias e corretas, a gente precise, de fato, manter essa quarentena, manter esse isolamento, nós não estamos sozinhos. Graças a Deus há esses meios virtuais com os quais a gente pode contar para se comunicar. Né? Isso é uma coisa boa. É claro que não substitui o abraço, o aperto de mão, a saudade que dá, mas nós não estamos sozinhos. Tem gente ao redor do mundo passando as mesmas coisas que nós estamos passando.
E isso traz um senso de pertencimento e um senso de que a gente, como nós, que também precisa do nosso cuidado, né? Ou seja, é uma abertura para o cuidado com o outro, para lembrar-se do outro. A gente estava conversando aqui em casa essa semana e a gente estava lembrando, a Miri estava lembrando, de forma muito especial, por exemplo, das pessoas que vivem sozinhas e que tinham como hábito de sair, de passear, né, encontrar amigos e agora precisam ficar em casa. Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? De uma maneira deixando claro para elas, olha, vocês não estão sozinhas, ligando para elas, entrando em contato, mantendo o contato virtual, né? Não permitindo que a gente também se isole do outro, não. Acho que a hora de usar, por exemplo, as redes sociais, que tantas vezes são usadas para coisas ruins, para disseminar o ódio, agora é a hora de usar as redes sociais para disseminar partilha, amor, compaixão, carinho, para dizer, olha, eu estou aqui, qualquer coisa, me liga, me avisa. Eu estou disponível. O meu tempo não é agora só meu tempo. Por quê? Porque eu tenho companheiros na tribulação e eu preciso também dar ouvidos a essas pessoas. Então essa é uma primeira coisa que eu acho que a gente pode extrair desse texto para o nosso momento. É claro que uma situação de crise como essa aqui que o Apocalipse está vivendo, e uma situação de crise como é a nossa, porque, como eu disse, o Apocalipse ele se atualiza a cada momento histórico. Então, nós tivemos, na verdade, vários apocalipses, né? O apocalipse do primeiro século, no seu próprio contexto, e nós temos outros apocalipses. Todas as vezes que alguém se levanta na história como com os mesmos valores do Império Romano, por exemplo, com os mesmos valores imperialistas, os mesmos valores de uma maneira que afligem o ser humano e que colocam outras questões de menor importância, mais valiosas que a vida, por exemplo, colocar a economia acima da vida humana, colocar o lucro acima da vida humana. Quando isso acontece, nós estamos de novo diante de um novo império, de uma lógica imperial que ressuscitou e que de uma maneira continua tentando nos coagir e nos seduzir nessa mesma lógica. Então, diante de um quadro desses, a situação é muito tensa. A gente precisa, então, ouvir a voz de Deus. João aqui tem uma experiência, uma visão de Deus. Ele, como diz o texto, ele ouviu grande voz, como de trombeta. E quando ele se vira, bom, a primeira coisa que ele vê é a igreja. Nós já falamos isso também nos estudos do Apocalipse. A importância do nosso testemunho como servos de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam encontrar Jesus. Porque ao ouvir a voz de Jesus, a primeira coisa que elas veem é a igreja. São os cristãos, os discípulos de Jesus. Somos nós. E se a gente não compartilha da mensagem do reino de Deus para essas pessoas, a gente está, na verdade, fazendo mau testemunho do próprio Cristo. Mas eu queria chamar a atenção aqui nesse texto para a visão que João tem. Ele vê Jesus glorificado. E talvez a gente hoje preferiria e gostaria de ter uma manifestação divina muito patente, muito clara, né? Deus vitorioso se apresentando e sarando todas as questões. Aqui João tem uma visão do Cristo glorificado. Né, o rosto brilhando como o sol, as vestes brancas, luminosas, a voz como um trovão, com muitas águas, enfim. Só que diante dessa visão, diz o texto que, no versículo 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. O poder de Deus, e embora nós precisamos afirmar, sim, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas Ele é todo-poderoso em amor. Ele é todo-poderoso no cuidado. Ele não é todo-poderoso de forma orgulhosa ou com uma megalomania gigante de quem se quer mostrar como divindade para provar que ele é Deus. Não, nós precisamos tomar muito cuidado com as imagens de Deus que nós construímos. Porque aqui, quando João olha para o Cristo glorificado, e Cristo está glorificado, mas quando João olha para o Cristo glorificado, ele cai como morto. E o que o reanima é a palavra desse Cristo, é a palavra desse Jesus, que o toca e diz, ele pôs a mão sobre mim, sobre minha mão direita, dizendo, não temas. Isso eu queria chamar a atenção para vocês.
Porque a primeira mensagem do Apocalipse é a mensagem: não tenha medo. Não temas. E por que a gente não deve ter medo? Porque Cristo é o primeiro e o último. É o Alfa e o Ômega. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Essa é uma afirmação da fé cristã de que Cristo é vencedor. Ele é vitorioso. E por causa disso, nós seremos também mais que vitoriosos. Essa é uma afirmação que nos leva a descansar em Deus, a ouvir a voz de Deus dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Quem está falando aqui é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O Jesus que andou com os discípulos, o Jesus que partilhou a mesa com os discípulos, com pecadores, com publicanos. É esse Jesus aqui que está sendo glorificado. E aí eu queria chamar a atenção para isso, porque o que não vai nos salvar nesse momento é a imagem de Deus que nós construímos, que nós temos desenvolvido na nossa prática de fé. Se nós desenvolvermos uma imagem de Deus distorcida pelo medo, pelo desespero, pela falta de esperança, ou por um senso louco e doido e distorcido também de justiça, nós iremos, na verdade, nos encontrarmos com um ídolo que não trará paz a nós. Eu fico muito triste e lamentando o que eu vejo às vezes em redes sociais. Pessoas, por exemplo, colocando imagens de que supostamente no Brasil Jesus foi ofendido, né, foi rejeitado, e aí mostrando as imagens do carnaval, dos desfiles, etc. E aí dizendo: você acha que a conta não iria chegar? Que Deus não iria descer a sua mão de juízo? Meus irmãos e minhas irmãs, esse Deus não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus, que é esse Deus aqui que nos toca e diz não tenha medo, é o Deus que quando foi rejeitado, claramente rejeitado pelos samaritanos, não quis fazer descer fogo do céu para matá-los. Os discípulos queriam fazer isso, mas Jesus corrige eles duramente e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse Deus aqui que nos diz não tenha medo, não é um Deus que vai nos castigar ao nos pegar em flagrante pecado. Ao contrário, é o Deus que vai nos dizer pra gente: olha, eu não te condeno, mas não faz isso de novo porque isso te causa mal. Então não se vicie nessa sua sombra. O Deus que a gente está falando aqui, que toca no nosso ombro e diz não tenha medo, é o mesmo Jesus que andou com os discípulos e caminhou junto a eles, e que, quando, por exemplo, estava no meio da tempestade, no barco, estava lá dormindo, acorda, e os discípulos desesperados, dizendo: Jesus, acorda, acalma a tempestade. E depois diz a eles: gente, onde está a fé de vocês? Perceba que não é uma divindade ferida em seu orgulho próprio, não é uma divindade magoada e que fica agora de uma maneira querendo dar o troco aos humanos que o rejeitaram. Os meus irmãos e minhas irmãs, Deus é amor. E tudo que você coloca depois dessa frase revela mais sobre você do que sobre Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. É porque no fundo, eu estou cheio de vontade de mandar descer fogo na cabeça daquela pessoa que eu acho que é meu inimigo. Deus é amor, mas é justiça. É que no fundo, eu estou cheio de vontade de que a justiça aconteça a meu favor, segundo os meus parâmetros. Não. Deus é justiça? É claro que é. Deus é aquele que vem para julgar? Sim. Mas o julgamento dele é feito em amor. A justiça dele é feita em amor. E o juízo dele, aliás, é um juízo que começa pela casa de Deus, mas é feito em amor. Não dissocie isso, porque a gente acha às vezes que o amor não é suficiente. Então a gente precisa corrigir o amor com alguma qualidade, com algum defeito, com alguma questão. Ah, é amor, mas é isso também. Não, gente, o amor de Deus é suficiente. O amor é suficiente. Então não caia nessa história de gente que tira textos do contexto lá da Bíblia e diz que a gente está agora vivendo isso, que Deus está castigando o Brasil por causa dos pecados. Meus irmãos, não, não mesmo. Jesus é sempre misericórdia e sempre é aquele que convida ao arrependimento.
Obviamente, o arrependimento exige mudança de vida, existe metanoia. Mas o que produz o arrependimento em nós é o amor de Deus. Tá claro? Não é o seu juízo, não é o seu ódio. Porque Deus não odeia. Então, creia nisso. Quem está nos tocando nesse momento, né, de crise é o próprio Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que disse: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o fardo de vocês. Se a gente consegue estabelecer esse fundamento, a gente vai fazer com que essa crise que a gente está passando seja uma crise que também nos faça crescer. Crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Né? Use esse tempo para isso. A gente às vezes se esquece de que o ser humano, ele na verdade, nós somos vasos de barro. E, gente, vaso de barro é frágil. Então, não queira também ser forte no sentido de ultrapassar os seus próprios limites e querer dar uma de santarrão. Não. Se está doendo, chore, mas chore diante de Deus, porque esse Deus que ouve teu clamor vai colocar a mão no seu ombro e vai dizer: não tenha medo, porque eu sou Emanuel. Eu estou com você todo o tempo. Essa é a mensagem do Apocalipse, na verdade. É a mensagem de esperança. É a mensagem de que não importa o que você esteja passando nesse momento, o Senhor é Senhor da história. Ele está controlando tudo de alguma maneira. Não como marionete, claro, mas está presente conosco. Deus não tem nenhum desejo de nos fazer voar sobre as tempestades. Mas certamente Ele vai seguir com a gente na tempestade, no meio dela. Então descanse nesse amor de Deus. E quando a gente faz isso, a gente percebe que o Apocalipse tem uma mensagem de esperança. Lá no finalzinho do Apocalipse, se diz com todas as letras, no versículo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui, é claro, há uma dimensão escatológica, uma dimensão de parousia, de olhar para frente e perceber que há uma dimensão de plenitude que nós ainda não alcançamos, mas que nós seremos levados até lá pelo próprio Deus. Mas isso aqui também é uma mensagem para nós hoje. Vi novo céu e nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Preste atenção. O mar aqui é o mar que aparece lá, a besta, de onde a besta surge, que é a besta que é o Império Romano, que é a fonte de todo mal para essa igreja aqui do Apocalipse. Então o que o livro está dizendo é o seguinte: haverá um momento em que a fonte desse mal desaparecerá, não haverá mais. E nós veremos um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso a gente pode pensar da seguinte maneira também. Essa crise de hoje eu espero que esteja, aliás, nos fazendo repensar o nosso próprio jeito de viver como sociedade. É preciso parar, então, e repensar para onde nós estamos indo. E talvez, aí sim, talvez, essa crise seja um meio para que nos acordemos disso e que a gente possa construir um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, com a ajuda do próprio Deus, onde reine a justiça, a alegria, a paz do reino de Deus. Onde, aliás, que coisa interessante, os templos não serão necessários, as igrejas serão desnecessárias. Tanta gente aí criando caso porque precisa estar no templo. Meus irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Onde nós estivermos reunidos, em 1 ou 2 ou 3, nós somos igreja. Pronto, final. Nós não precisamos do templo para viver como igreja. E segundo Apocalipse, o nosso alvo é uma cidade na qual não há templos. Por quê? Porque a glória de Deus é suficiente e iluminará a todos. Então eu acho que a gente poderia usar esse momento para fazer algumas questões de ordem prática. Primeiro, e é a sugestão que eu faço para você nesse período de quarentena, use esse tempo para orar em família, para dedicar tempo à leitura do próprio texto bíblico, a ler bons livros, a ouvir boa música.
É claro que a gente precisa estar bem informado do que está acontecendo no mundo, mas também tome cuidado para não ficar sobrecarregado dessas informações que de uma maneira possam te fazer mal. Então encontre tempo para cuidar de você também, sabe? É, ler um livro, como disse, ouvir música, fazer um prato novo na cozinha, na culinária, descansar, repousar. Quanto tempo você não consegue fazer isso, talvez? Então, esse é o momento para que a gente use para o nosso próprio, a nossa própria fruição da presença de Deus. Porque Deus está conosco, Deus está em nós. A segunda questão que eu acho que é importante para a gente usar esse tempo é justamente em nível mais global, é nível de se repensar enquanto sociedade. A gente estava caminhando, a gente está caminhando, na verdade, se nada for feito, para um caos ambiental, um caos social absurdo. E é preciso que a gente então pare um momento para repensar onde nós estamos e como a gente pode trabalhar para que isso não aconteça. Ok? E aí, é claro, né, nesse momento de pausa, use esse momento também para se conhecer, né, para olhar para dentro de si. Em oração diante de Deus, orar e pensar dentro de si mesmo, né, olhar para você. Eu acho que isso, de uma maneira, nos ajudará a passar bem por esse período. Ok, meus irmãos? Creia que Deus é com você. Deus é Emanuel. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele garantiu, isso é verdade. Ele está conosco. E como, inclusive, o Marcos colocou agora há pouco, cantou, né? Se Deus vive, a gente pode crer no amanhã. Amém? Então creia, porque esse Deus que a gente serve é esse Deus aqui do Apocalipse 1 que diz: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o primeiro e sou o último. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Não saia de casa, fique em casa, apenas se for necessário, mas fique em casa e a gente vai, junto com o Senhor, passar por isso. Que Deus abençoe ricamente sua vida, em nome de Jesus.